Bom, Edson, eu conheci você há mais ou menos 4, 5 anos e tendo em você uma pessoa próxima, uma pessoa inteligente, que traz conteúdos que realmente possam melhorar a qualidade de vida da gente, só quero dar meus parabéns por essa longa trajetória que você teve aqui nesse programa e eu me sinto honrado, né, de fazer parte, um pouquinho que seja, dessa trajetória. Muito obrigado, parabéns, você é 10. Estamos de volta, hoje direto da Churrasco da Vila, que fica na Rua Fortaleza 569 e tem o seu delivery para o almoço e jantar no através do 985 30 6635. Churrasco da Vila, um jeito diferente de se fazer um churrasco. Por quê? Porque o sabor é o mesmo de todos os, a carne é a mesma de todas as maneiras. Porém, a maneira com que essa carne é feita é que está o diferencial. E o Churrasco da Vila tem um jeito especial de tratar uma costela de chão, um cupim, um contrafilé, uma picanha, entendeu? Então você vai ter os prazeres da carne passando pela sua frente. Isso é você escolher, é isso que eu quero. Além, se você não quer comer carne, você tem um hambúrguer aqui muito especial, muito gostoso, muito bem servido, com carnes nobres, carnes especiais. Vale muito a pena, você que é amante do hambúrguer, vir provar, venha provar, porque você vai sair daqui deliciando. Eu, que não sou muito hamburguero, comi uma vez e de vez em quando eu como aqui um hambúrguer. O Samuca, então, quando fala do hambúrguer, chega, desce por aqui à vontade. Mas a gente vai comer, Samuca, não se preocupe não. Hoje, com a honra e o prazer de estar com o Dr. Sebastião Marden, ginecologista, que tem a linha direta através do 3042-1049 e o seu Instagram, @estética.íntima. Então, hoje o nosso assunto é hormônio. Hormônio, que seu hormônio é uma coisa que faz bem e te devolve alguns prazeres que a vida às vezes te esconde. Então, doutor, mais uma vez, muitíssimo obrigado por estar conosco. Disbiose com relação a cérebro, intestino e músculo. São 3 tópicos aí, né? Exatamente. Disbiose é um termo que poucas pessoas ouviram falar, que é um tema bem atual também. E o que seria uma disbiose? Seria um desequilíbrio entre as boas bactérias e as más bactérias. Quando eu tenho uma prevalência das bactérias ruins, ou seja, aquelas que causam doenças, eu tenho um desequilíbrio contra o meu corpo. Então isso vai causar doenças. Aliás, doutor, me dá só uma pausinha nisso aí para me esclarecer uma dúvida e eu creio que eles também vão querer saber. O que aqui atualmente a gente vê muito comum dentro dos hospitais, aquelas bactérias doidas que não mata com fácil. São as superbactérias. Superbactérias. Isso aí tem a ver com vários fatores, né? Principalmente o uso indiscriminado de antibióticos. Elas vão criando uma resistência, né? São os chamados inimigos invisíveis e isso é uma realidade, né? Não é só a questão da esterilização. Claro que existe o fator do próprio organismo, mas essas superbactérias elas ganharam força a partir disso. O hospital não tem culpa disso, então? Na verdade, ou tem parte? De uma certa forma, ela é um local onde reúne aquelas bactérias, né? É um local que se usa muito antibiótico, né? Não é questão assim de culpado, é porque elas vão criando resistência, elas vão se adaptando à realidade, né? É uma luta entre, vamos dizer, o bem e o mal, onde às vezes o mal ele prevalece. Às vezes. Então, voltando à disbiose. Então, a disbiose é esse desequilíbrio. Quando nós nascemos, o parto normal, na passagem do canal vaginal, a criança já recebe aquelas bactérias que vão, junto com a amamentação, criar o sistema imunológico de defesa do organismo. Quando você tem a cesárea, você ganha menos. O trajeto vaginal traz mais vantagens, né? Mais vantagens imunológicas, de defesa, defesa, de anticorpos do que a cesárea.
Isso, claro, junto com a amamentação e tudo mais, as vacinas, né? Aí você vai chamar imunidade adquirida e imunidade natural, né? Então, assim, a disbiose você não tem só no intestino. Só para ter uma ideia, um desequilíbrio dentro da cavidade oral, né, é uma disbiose. Então, por exemplo, hoje os dentistas são chamados em UTIs para tratar a disbiose oral, porque pode ser uma fonte de infecção daquele paciente que está lá. Hoje você tem disbiose vaginal, que chama. Então, o desequilíbrio dentro da cavidade vaginal de bactérias pode causar muitas doenças. Doutor, me dá outra pausa então aí. Muito legal isso, muito bom. Eu vou entrar num assunto que é muito questionável isso. Alguns médicos defendem de que a higiene íntima da mulher está relacionada às doenças sexualmente transmissíveis. Ou seja, eu aprendi na minha juventude, na minha adolescência, de que você vai para uma relação sexual e ao você sentir um odor vaginal, é melhor que você vista a sua roupa e vá embora. Para evitar, porque na minha época, a doença da época era a gonorreia. E quem tinha gonorreia naquela época, o cara era o cara que pegava muita gente. Exatamente. Não só por isso, mas é o cara que não escolhia direito. Também, então, com certeza. Hoje, alguns médicos defendem de que a vagina tem um odor que é característico dela. Eu queria que o senhor desse uma esmiuçada nisso aqui e depois a gente ainda vai voltar na disbiose. Na disbiose. Então, esse odor que você está falando é a disbiose. Não é a doença em si, mas é o desequilíbrio, né? Por exemplo, lactobacillus dentro da vagina é ótimo, é uma bactéria boa, né? Mas se você tem uma Gardnerella, que tem um cheiro de peixe podre, por exemplo, existe um desequilíbrio, onde a má bactéria, ou então fungo, ou então protozoário, né? Não necessariamente bactéria, você pode ter um desequilíbrio, por exemplo, candidíase de repetição. As pessoas tratam a disbiose intestinal por causa disso, porque elas vão ter um desequilíbrio que vai reinfectar, né, ou recolonizar. Então, não necessariamente bactéria só. Então, esse desequilíbrio, esse exemplo que o senhor pegou, é uma disbiose. Perfeito. Entendeu? Pois é, agora eu te pergunto, hoje... A vagina tem um cheiro característico. Então, aí é que está. Que vai variar de raça, de cor, de higiene, né? Então, aquela secreção vaginal onde a mulher não tem dor, não tem mau cheiro, teoricamente faz parte dela, é fisiológico. Tem muitas mulheres que chegam no meu consultório, no consultório de ginecologista, vai dizer, doutor, eu tenho um corrimento. Você vai avaliar e você chega à conclusão que aquilo lá é fisiológico, é dela mesmo. Porque a secreção vaginal, ela não depende só, ela depende de uma transsudação, ou seja, de uma passagem dos vasos pélvicos também, que colaboram para isso. Pois é, era onde ia haver o meu questionamento. Porque hoje, no mundo moderno, hoje se você vai para uma relação, até em casa mesmo, você vai para uma relação e não tem um sexo oral e um sexo anal, a sua relação não está perfeita. Agora, até que ponto a mulher tem que se preparar para o sexo anal ou até que ponto o homem tem que se preparar para o sexo anal? Anal. Anal e também o sexo oral. Bom, isso aí depende do casal, da intimidade, da fantasia de cada um, né? Depende de acordos. Eu digo patologicamente. Bom, o ideal seria que eles sempre tivessem um cuidado com a higiene íntima. Então, mesmo o homem, ele quando vai ao banheiro, né, a gente sabe que às vezes o cara nem lava a mão, né, acontece isso, ele tem que ter o cuidado de ter higiene, porque quando ele, mesmo que ele dê aquela balançadinha lá, fica xixi, né, fica o pipi lá do cara. Mas ele tem que lavar, por incrível que pareça. E não tem essa preocupação, não é só balançar. A mulher é a mesma coisa. Ela tem que ter aquela higiene, porque existe mesmo você balançando, existe uma queda do xixi lá, do pipi E na mulher principalmente, que também apodrece, né? A urina apodrece, principalmente se ela estiver contida de cristais e coisas. Tem que ter esse cuidado. Existem, por exemplo, é muito comum você pegar mulheres que trabalhavam em 2 turnos, que não tinha aquele intervalo ideal para fazer uma higiene íntima que tem que ter. Então esse cuidado, ele passa por isso também, né? Ir regularmente ao ginecologista para poder ver essa questão também.
Então voltamos lá no desbiose com relação ao cérebro, intestino e músculo. Então, eu estava conceituando desbiose, acho que ficou bem claro, né? Então, qual a relação que você tem de desbiose com o intestino? Com o cérebro, desculpa. Por incrível que pareça, 95% da serotonina, que é uma substância responsável pelo prazer, né? Tantas pessoas tomam antidepressivos, né? Pela questão da ausência da serotonina, 95% é produzido no intestino. A doença de Alzheimer, a doença de Parkinson, ela tem sua origem no intestino. Então, como é que é a relação delas? Afeta o cérebro. Então, substâncias que são produzidas pelas essas bactérias, elas podem afetar o cérebro desta forma, com algumas doenças. O intestino produz hormônios, o estrógeno, a progesterona, né? Novidade para mim. Exatamente, é uma novidade para muitas pessoas, porque o termo desbiose é bem atual. No músculo, a relação da desbiose com o músculo é que existem citocinas inflamatórias. Quando é que o músculo cresce? Quando você faz o exercício e em até 72 horas ele começa a quebrar as fibras, ele só cresce se você quebrar as fibras do músculo e ele começa a aumentar de tamanho pela renovação dos músculos. Essa interleucina, que é uma citocina inflamatória, ela tem que existir obrigatoriamente no músculo. Só que aí no músculo ela é benéfica. E essa interleucina, em outra situação, ela passa a ser não benéfica. Então, dependendo de onde ela está atuando, ela é benéfica ou não. Então, a desbiose em relação ao intestino, a gente pode considerar ela como o segundo cérebro. O cérebro que nós temos normal e o intestino comandando toda essa relação com o próprio cérebro, com o músculo, né, e com o próprio intestino. Então quem opera, quem faz a bariátrica é extremamente prejudicado, porque tira mais de 1,5 metro de intestino. Né? Exatamente. É uma questão até delicada em falar isso, mas realmente existe uma alteração porque a absorção vai estar comprometida. Então essa reposição dessas boas bactérias tem que acontecer com uma certa frequência. Não estou dizendo que a cirurgia não seja viável, não seja importante, claro que é. Em alguns casos, né? Mas eu estou vendo aí... É porque existem as indicações, né, propriamente. Pois é. Estou vendo meninas, só por causa de uma gordurinha aqui do lado, um pneuzinho, alguma coisa, já está se fazendo bariátrica. Eu sou bariátrico e não recomendo para ninguém. Pelo que eu ganhei e pelo que eu perdi. Hoje, por exemplo, a minha vida social é bastante complicada. Pelos flatos e pelo meu intestino, que ele é incontrolável. Não só o intestino, como também a bexiga. Deu vontade de você ir ao banheiro, você tem que ir, senão você não consegue segurar. Nós somos diferentes das pessoas normais. Você tem vontade de ir no banheiro, não, mas vou segurar aqui que eu vou na minha casa. Com bariátrico, com alguns casos também, né? Tem casos que não acontece nada. Então, agora, doutor, vamos passar por um outro assunto também que eu acho de vital importância, que é o lipedema versus a menopausa. Que relação tem uma coisa com a outra? O lipedema é uma doença onde aquelas mulheres elas conseguem emagrecer daqui para cima, mas não conseguem emagrecer para baixo. Então, sim, é um tipo de gordura que ela está em volta de fibrose. Por isso que às vezes, quando algumas mulheres fazem bariátricas que têm lipedema, elas não conseguem emagrecer no total, porque a fibrose não permite. E durante muito tempo o tratamento cirúrgico era o padrão ouro. E hoje não. Hoje o tratamento clínico, né, claro, a partir de várias medidas, né, medidas de atividade física de baixo impacto, uso de meias, drenagem do local e alguns medicamentos e alguns suplementos, eles melhoram muito esse lipedema. Hoje nós temos um tratamento voltado exclusivamente para isso, dentro da terapia também hormonal. Então o que acontece? Alguns casos vão para a cirurgia sim, e muitos cirurgiões bariátricos, eles acabam mandando para a gente esses pacientes porque eles sabem que a bariátrica não vai lhe tirar toda aquela gordura, porque não consegue emagrecer aquela área do lipedema. Que pode ser no braço, pode ser na perna, pode ser no culote, que são aquelas mulheres que parece que tem
não consegue aumentar aqui, a gordura vai até aqui e até o tornozelo. Então é bem característico, né? De cada 10 mulheres, uma apresenta lipedema. E homem é muito raro, mas tem. Doutor, o senhor falou no homem, Desculpa, e nesse caso, só para concluir, qual a relação que se tem com a menopausa? Porque na terapia de reposição hormonal, você tem que fazer o estrógeno para a mulher. E se você tomar estrógeno, o que vai acontecer com o lipedema? Vai aumentar. Hoje você tem tratamento que pode equilibrar isso. Por isso que tem essa relação de lipedema com menopausa, hoje em dia é plausível, é perfeitamente possível você fazer o equilíbrio entre os dois. Vamos fazer um intervalo comercial e voltamos em seguida ainda falando dessa parte hormonal, seja no homem